lá evangélico. Meu pai, depois, ele era pastor, foi pastor, vários anos, um ministério muito bem sucedido, aprovado por Deus. A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Assista esse testemunho até o final. E o mais importante, compartilhe com mais alguém para que mais vidas sejam abençoadas através da palavra de Deus. E o primeiro campo que meu pai foi ser pastor, para que vocês tenham uma ideia, foi Buritibravo, aqui no Maranhão. Aí quando meu pai foi ser apresentado, meu pai tinha lojas, ele tinha 2 lojas em Lago da Pedra. E naquela época era assim, por isso que eu disse agora há pouco, falando aqui com o Felipe, eu disse agora há pouco a diferença na vocação pastoral antiga para a atual. E eu me lembro que ele estava sentado na porta do comércio e um pastor chegou para ele e disse assim: pastor Estevão mandou essa cartinha para o senhor. Ele abriu a carta e quando leu na carta, era a transferência dele para Buritibravo, no sertão do Maranhão. Nossa. Sem estrada, sem nada. Aí ele olhou assim a carta e disse: meu Deus, a convenção do pastor Estevão me transferir assim. Aí a minha mãe olhou para ele e disse: tu tem chamada? Tu não disse para mim que tinha chamada? Ele disse: tem. Olha a mulher sendo forte aí. Tá vendo? Aí ela disse assim: pois então, rapaz, Caminha. Aí ele disse: mas aqui as lojas. Ele disse: nós não temos loja, você tem um chamado. Bem. E ele vendeu as 2 lojas e aí nós fomos para o Buritibravo. Chegamos lá, de mamando a caducando, se tivesse 10 crentes, tinha muito. Não tinha dízimo, não tinha nada, nem templo. E aí nós fomos trabalhar. E eu vivi esse universo todo. Eu vendia bolo, a minha mãe fazia para a gente completar a assistência. Um auxiliar chegou para o meu pai e disse assim: pastor, aqui não tem dízimo, porque eu tenho uma roça e eu quero lhe dar essa roça para o senhor cuidar. E quem foi cuidar da roça? Você. O pai e nós. Então lá nós fomos trabalhar com roça. Então, e aí eu via meu pai saía de casa, meu pai saía 8 da manhã e ele chegava 12. Ele saía 2 da tarde e chegava 5 da tarde, andando a cidade toda. Hoje é uma grande igreja no sertão, Buritibravo, uma das maiores igrejas. E ele fez toda essa estrutura. Então eu nasci nesse ambiente. Então eu não vi meu pai apegado em dinheiro, eu não vi meu pai, quando o pai sabia de um crente doente, ele ia na casa dele. Quando ele sabia que um crente se convertia, ele pegava e levava uma Bíblia e dava para aquela pessoa. Eu vi tudo isso, porque às vezes tem pastor que sai do seminário, ou tem pastor que faz um curso de teologia online, mas ele não ama as pessoas, ele ama o ministério. Meu Deus. E aí é que está o erro. Verdade. Então eu vivi nesse universo. Eu vivi num universo em que meu pai, ele não tinha salário para ser pastor, ele não tinha dinheiro para ser pastor. Graças a Deus. Era só por amor mesmo. Era por amor, e eu via aquilo ali nele. Eu via ele visitar os crentes, eu via ele ter compaixão pelas almas. Cuidado, Ele né? cuidava, ele partilhava aquilo que ele tinha. A grande questão de ser pastor é esse lado aí. Entendi. Por isso que Jesus, quando os discípulos disseram: despede a multidão, está lá em João 6, manda embora. Porque os discípulos não sabiam o que eram pessoas. Eles sabiam o que era estar ao lado de Jesus para ter glória e ter fama. Jesus sabia o que eram as pessoas. Certo. Por isso que ele diz assim: não, esse pessoal me ouviu o dia todo, vamos mandar sentar e vamos dar de comer. Isso aqui é ministério. Ministério não é eu chegar aqui no Templo Central de Imperatriz e aí um jovem olha para mim e vê eu descendo de uma BMW, ternos infininho, e a pessoa abrindo a porta para mim. Ele vai olhar e vai dizer: eu quero ser o pastor Aziel. Com certeza. Vocês entenderam? Aham. É ele chegar e ver que eu moro no melhor condomínio da cidade. Eu quero ser o pastor Aziel. Mas aí eu pergunto: e será se ele quer amar pessoas? Que ser pastor é só amar pessoas. Então eu vi tudo isso no ministério do meu pai. E nós éramos os serventes, nós éramos os pedreiros, nós éramos tudo isso. Então tudo nós fizemos na igreja com as nossas mãos. Eu aprendi a fazer massa na igreja, eu aprendi a fazer concreto na igreja, eu aprendi saber capinar na igreja. Então, um dia desse o senhor me parou: pastor, tudo o senhor sabe fazer na igreja e o senhor ainda é novo. Por que o senhor tem essa ideia de velho? Eu disse: porque eu vivi isso, irmão. Buritibravo, moramos lá, estudei lá. Aí meu pai veio para o Livramento, ali perto de Peritoró. Trabalhou alguns meses, depois foi para o Lago Açu. E lá ele foi pastor em Lago Açu. Quando eu cheguei no Lago Açu, eu conheci uma moça chamada Esté. E a Esté, ela era batista. E até então eu não tinha interesse em estudo. E ela começou a me falar coisas do português. E eu comecei a amar aquilo ali. E ela começou a falar: olha, se você não pode ir para o seminário, faça um curso à distância. E ela me deu correspondência. E eu fiz um curso por correspondência. Eu fiz teologia por correspondência. Ninguém na época tinha isso. E tinha um decreto-lei chamado Decreto-Lei 1051 que dava direito a quem tivesse um curso teológico e fazer uma complementação. E daí, quando eu terminei esse curso, aí viemos para o Lago da Pedra, eu me casei, e aí eu fui fazer a universidade no Ceará, fui fazer filosofia. Entrei para fazer filosofia. Nisso tudo, eu vim para Ceilândia, porque quando eu cheguei aqui em Ceilândia, um pastor me chamou para ir pregar em Teresina, e eu fui. Quando terminei de pregar,
Eu era professor em Lago da Pedra. O senhor já morou em Açailândia? Em Açailândia. Quando eu terminei de pregar em Teresina, o pastor disse assim: Pastor Aziel, venha morar em Teresina, eu senti de Deus. Eu disse: não, mas eu não tenho nada aqui, é difícil o pai deixar. Eu recém-casado, morando em Lago da Pedra, sendo professor, ganhando, era menos do que um salário, ganhava menos do que meio salário. E eu dava aula na escola no 2º grau. Aí eu vim para Teresina. Quando cheguei em Teresina, aquele negócio de concorrência, eu já pregava, e aí tinha gente que ficava: o que esse nego veio fazer aqui? Aqui não é o lugar dele. E aí aquela inveja e aquele... O senhor era itinerante? O senhor teve essa... Não, nem tinha isso. Esse pastor me chamou para ir auxiliar ele, e ele me botou atrás da casa da igreja. Sim. Só que quando esse pastor me colocou, ele me colocou atrás da igreja, eu morava na igreja, ele era o pastor, e ele deu uma loucura na memória. Ele disse: Zé, eu vou embora. Eu disse: rapaz, tu vai embora, e aí o senhor me trouxe para cá, e como é que eu fico aqui? Ele disse: tu te vira, eu vou embora. Nossa. E me deixou. Quando o outro pastor veio, ele disse assim: ó, neguinho, desse jeito, neguinho, aqui é o seguinte, eu não te chamei. Aí tu quer ir embora, pode ir embora, não tenho nada contigo. E eu fiquei lá, sozinho nessa casa. Eu era quem limpava o quintal da igreja, eu era quem varria, a minha esposa era quem cuidava da casa, nós fazíamos a faxina dos banheiros, nós fazíamos tudo. Aí lá eu fiquei: meu Deus, e agora? E o pastor me tentou tirar logo da casa da igreja, porque ele via que a igreja, eu dava aula na EBD e tudo, e eu senti que ele tinha aquele... Ficou com aquele negocinho, mas eu não ligava para aquilo ali, não ligava. Eu sabia que ele era maior do que eu sabia que eu estava morando de graça na casa da igreja. Aceitava, né? Aceitava. Só que quando eu terminava de dar o comentário, eu era o primeiro a ficar na porta da igreja, para cumprimentar os irmãos que iam saindo. Quando os irmãos iam saindo: ô irmão Aziel, Deus me abençoe, obrigado. Aí botava um negócio aqui: irmão Aziel, Deus te abençoe. E aí botava. Quando eu ia olhar, era mais do que um salário. Olha que... Então a igreja em Teresina cuidou de mim como nunca. Meu Deus. Não deixaram faltar nada. Inclusive tinha um rapaz que ele me amava tanto que até livro ele me dava. Ó, tu precisa desse livro aqui. Aí pegava, procurava, seminários para me dar aula. Então Teresina cuidou de mim como nunca. Foi assim um lugar. Aí de lá esse pastor que me deixou lá, um dia eu tô lá em casa, o telefone toca. Aí ele disse assim: Aziel, tu tá onde? Eu tô aqui. Ele disse: vai pra Açailândia agora. Aí quando eu disse: rapaz, não tenho dinheiro. Ele disse: toma emprestado e vai agora. Eu disse: rapaz, mas eu não conheço ninguém na Açailândia. Ele disse: eu falei com um pastor lá, vai lá. Porque eu acho que ele ficou com aquele senso, não, eu trouxe o Aziel e joguei. Eu vim na Açailândia, no período da festa. Aí o pastor aí, na Açailândia, era o pastor Amarante, na Saião. Aí ele disse assim: vamos ouvir o Aziel, e deu a oportunidade para me pregar. Quando eu terminei de pregar, no outro dia ele disse: você vem morar aqui. Eu disse: morar aqui, pastor? Vamos ali. Me botou no carro e me levou para a igreja mais pequena, mais feia, mais acabada na Açailândia. Meu Deus do céu. Aí ele disse assim: tu tem coragem de vir ser dirigente aqui? Eu disse: eu tenho. Olha lá. Tu tem mesmo, neguinho? Desse jeito ele disse. Eu disse: eu tenho. Pois então é o seguinte, você vem para cá, eu vou te botar aqui nessa congregação e aí tu vai ser dirigente aqui. Eu disse: tá bom. Aí ele disse: vá para Bacabal, dia tal, que vai ter uma convenção lá e a gente se encontra e eu falo contigo lá. Eu fui para Bacabal. Só que quando eu cheguei em Bacabal, ele não ligou para mim. Primeiro dia, segundo dia, era uma semana de convenção. Ele não deu as horas para mim. Ele não deu as horas. Meu Jesus. Não deu as horas. Aí eu disse: meu Deus. Aí a minha esposa ligava: e aí o pastor? Ele disse: ele não tá ligando aqui para mim não. E ninguém ligava para mim. Aí eu disse: meu Deus, esse pastor, rapaz, é doido, ele me chama pra cá. E não se importa. Ele não se importa. Aí quando foi no último dia, ele disse assim: ó, Zé, vai se apresentar lá na convenção. Eu já era professor de seminário em Teresina e tudo. Aí eu me apresentei lá. Ele me apresentou evangelista. Eu vim de lá. Eu vim de Bacabal, já apresentado a pastor. Quando eu fui apresentado a pastor, cheguei em Açailândia, ele não me botou lá na congregação, ele me colocou na sede e me deu 4 salários. Meu Deus do céu. Olha o que Deus faz na vida do crente. Meu Jesus do céu. Aí ele fez isso. E aí, descobriu o segredo, já... Aí ele começou a trabalhar e tudo. Pronto. Mas ele ainda, hoje ele é meu pastor. Ele deu AVC, pastor Amarante, e vários líderes ele apresentou. Foi o homem que mais apresentou líderes. Assim, pessoas que se despontaram no ministério. Eu, pastor Raifran, o presidente da convenção hoje no Maranhão, o pastor Raposo. Ele veio de indicação dele. Tudo ele apresentou. Era um formador de líderes, não é, pastor? E tudo. Porque eu me perguntava: o que o pastor Amarante viu em mim? Viu em mim para ele me chamar. Eu negro, pobre, sem ninguém, sem nada.
que dá na mente de um homem desse dizer, vem para cá? Eu morando em Teresina, ele sem me conhecer, só porque o pastor disse, o Oziel está lá em Teresina, traga ele. Aí ele me colocou lá. E nisso, quando eu comecei a viver, eu sempre tive desejo, não é de agora, eu cheguei na Sailândia, mas desde menino eu pegava, quando eu morava em Lago da Pedra, eu fazia ainda a 4ª série, eu já tinha aquele negócio de pegar uma bolsazinha minha, ir pro meio do mato e fazer uma de cientista, eu tinha isso na minha mente. Todo o tempo eu tive isso, uma ideia de cientista na mente. Aí eu já tinha isso. Quando eu cheguei aqui na Sailândia, eu me dei na minha mente de criar um curso teológico. E foi nesse período que eu dava aula aqui no IBAD. Eu via da Sailândia e dava aula aqui. Que esta palavra possa ter falado ao seu coração. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Deus te abençoe.